Com um único golpe, o Irã destrói os sonhos da aliança Epstein e hoje coloca os Emirados sob um bloqueio marítimo total, enquanto Trump planejava abrir o Estreito de Hormuz sob um pretexto humanitário chamado Operação Liberdade. A Guarda Revolucionária surpreendeu o mundo hoje ao divulgar um mapa assustador que vai além dos limites do Estreito de Hormuz, fechando os portos de Fujairah, Khor Fakkan e outros. Será que os Emirados caíram numa armadilha ao decidirem sair da OPEP? E como a Operação Liberdade mudou? Um fracasso retumbante logo na primeira hora. Temos desenvolvimentos muito importantes hoje, mas depois deste intervalo. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a este novo encontro, se Deus quiser, da série de episódios Opinião, que sempre dedicamos a acompanhar os últimos desenvolvimentos e novidades deste grande conflito global que ocorre na região do Oriente Médio entre o Irã e a coalizão Epstein. Hoje, prezados telespectadores, esta trégua chega ao fim e começa uma nova fase, uma nova etapa do conflito e da tensão, e assim por diante. O presidente americano Trump realizou há cerca de 2 dias uma reunião com os líderes do exército e com os chefes das agências de inteligência. E como foi divulgado em todos os meios de comunicação internacionais, durante essa reunião foram apresentadas a ele as possíveis estratégias para quebrar esse impasse, o impasse que afeta a região do Golfo ou esse conflito com o Irã. E está claro hoje que Trump realmente aprovou um desses planos e de fato começou a implementá-lo hoje. Ele falou exatamente sobre essa operação. A Operação Liberdade que Trump anunciou ontem e que começou hoje com um fracasso retumbante, como era esperado, pois a Operação Liberdade anunciada por Trump. O objetivo principal, segundo o que dizem, é quebrar o impasse, abrir o Estreito de Hormuz, e isso por motivos humanitários, uma operação humanitária. Ele disse que os países da região também vão participar dessa operação, os países do Golfo e assim por diante, além do Irã, disse que o Irã também vai participar. Então, o plano, como apresentado por Trump, fala de uma força composta por 15 mil militares, mais de 100 aviões, vários navios e assim por diante. Assim, eram os esforços de Trump que, ao anunciar essa operação com ampla participação de vários países, o Irã também participaria da operação e abriria o Estreito de Hormuz. Com esse pretexto imposto por Trump, um pretexto humanitário, ou seja, por medo de se envolver diante da comunidade internacional para que o Irã não pareça ser o agressor, a parte agressora ou o vilão desse conflito. Mas o que aconteceu foi que o Irã, claro, entendeu bem o jogo e primeiro fez uma série de declarações. Rejeita esse anúncio americano, avisa a todos que é ela quem controla, quem domina o Estreito de Hormuz. Depois disso, o Irã atacou alguns navios hoje, navios de carga que tentavam passar pelo Estreito de Hormuz sem coordenação ou sem permissão do Irã. Na verdade, mais do que isso, houve destroyers americanos que tentaram entrar no Estreito de Hormuz secretamente, depois de terem desligado seus sistemas. Seus radares para não serem detectados, mas o Irã os descobriu e eles recuaram novamente depois de serem alvo de mísseis iranianos. A agência de notícias iraniana, Fars, disse que as forças iranianas atingiram um navio militar americano com 2 mísseis com total sucesso e afirmou que, como resultado desse ataque, o navio foi forçado a recuar e deixar a área rapidamente. Além disso, o exército iraniano anunciou que as forças navais impediram destroyers americanos e israelenses, juntos, destroyers americanos e israelenses, de entrarem no Estreito de Hormuz. Com um aviso imediato e firme, disseram que deram apenas um aviso para recuar, caso contrário atacariam ou fariam outra coisa. Então eles recuaram imediatamente.
A agência de notícias Tasnim também disse, citando uma fonte militar iraniana, que o Irã está preparado para todos os cenários e que não permitirá que nenhum navio passe, seja militar ou comercial, sem permissão iraniana. Ela disse que todos devem aprender a lição da Guerra dos 40 Dias. Houve também uma declaração do comandante do quartel-general Katan al-Anbiya das forças iranianas, na qual ele disse praticamente a mesma coisa. O Irã ainda controla o Estreito de Hormuz e ainda domina tudo dentro desse corredor marítimo. Certo, tudo bem, até agora as coisas estão normais. Isso era esperado, e a resposta iraniana é algo natural e esperado. Mas o desenvolvimento mais importante foi o que acompanhamos hoje. É esse novo mapa divulgado pela Guarda Revolucionária Iraniana, que define a zona de perigo onde a entrada é proibida pelo Irã. Um mapa que mostra as áreas sob controle das forças iranianas, as áreas restritas onde a entrada é proibida sem autorização prévia do Irã. E como está claro nesta área, há bloqueio dos dois lados, da entrada e da saída, do oeste e do leste, como está evidente. Então vemos do oeste, prestem bem atenção, do oeste. A linha começa da ilha de Qeshm, no Irã, até o Emirado de al-Quwain, nos Emirados Árabes Unidos, no oeste. No leste, vemos que a linha começa das Montanhas Mubarak, no Irã, até o Emirado de Fujairah, exatamente até a fronteira entre os Emirados Árabes Unidos e Omã, onde as fronteiras dos Emirados Árabes Unidos e Omã se encontram. Isso significa que o bloqueio inclui até mesmo os portos dos Emirados Árabes Unidos que ficam no Golfo de Omã, como o porto de Khor Fakkan e o porto de Fujairah. Isso significa que o Irã agora cerca os Emirados Árabes Unidos como quiser, já que se pensava que os Emirados continuavam exportando e importando através desses portos que ficam antes do Estreito de Hormuz. Mas o Irã agora mudou a equação. O Irã agora anunciou uma nova realidade que começou, que é que o petróleo dos Emirados nunca será exportado enquanto o Estreito de Hormuz estiver fechado. E aqui todos devem prestar atenção ao fato de que, com a chegada deste mês de maio, houve uma notícia que chocou quase todo mundo. Os Emirados, com a chegada deste mês de maio, anunciaram a decisão de se retirar da OPEP e da OPEP+, ou seja, desde o dia 1º de maio, eles não estão mais vinculados aos acordos da OPEP de forma alguma, que determina para todos os países membros o volume de produção e exportação de petróleo. Então, qual é o principal objetivo dessa retirada? Qual foi? É que isso vai permitir que ela aumente ainda mais sua capacidade de produção de petróleo. Ela vai adicionar ao mercado, a partir de hoje, cerca de 2 milhões de barris de petróleo a mais por dia, exportando assim mais de 4 milhões de barris de petróleo. E a exportação seria feita através desses portos dos Emirados, que ficam de frente para o Golfo de Omã, o que vai limitar o impacto desse fechamento no Estreito de Hormuz. E com isso, Trump vai garantir que os preços do petróleo não subam cada vez mais, porque agora Trump colocou em prática um plano de cerco de longo prazo ao Irã, de forma que, de acordo com o plano, cada dia do bloqueio marítimo, acredita-se que o Irã vai enfraquecer, enquanto os Emirados vão aumentar gradualmente suas exportações de petróleo, também através desses portos, até que haja uma estabilização internacional nos preços do petróleo. E o fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã se torne inútil e sem qualquer impacto global. Esse era o plano de Trump, e ao mesmo tempo os Emirados seguiram esse plano, porque vão obter enormes receitas com essa operação. E também conseguiu o que sempre quis, porque já tinha um plano de se retirar, pois há muito tempo vem planejando sair da OPEP. Esse plano, só para que todos saibam, não surgiu hoje. E isso porque ela quer vender toda a quantidade de petróleo que tem agora, nesses próximos poucos anos, antes do colapso dos preços
e antes que o mundo se volte para outras fontes alternativas de energia. Os Emirados, para ser mais exato, querem se livrar desse petróleo que possuem, porque sabem muito bem que no futuro o petróleo lhe não vai continuar gerando essas riquezas. Então querem se desfazer dele agora, com total liberdade. Quando vê os preços altos, a OPEP a impedia de fazer isso porque impõe restrições, ou seja, coloca limites para cada um dos países membros. Um certo limite permitido para exportação, para que possam manter esses preços internacionais e ao mesmo tempo também preservar essa riqueza energética. Mas os Emirados diziam, por que a Arábia Saudita permite a si mesma exportar 7 milhões de barris de petróleo por dia, enquanto eles, ou seja, os Emirados, exportam apenas 2 milhões de barris de petróleo por dia? Os Emirados consideraram a oportunidade favorável, aproveitaram essa crise na cidade de Hormuz, disseram que era um plano com os Estados Unidos e saíram da OPEP e da OPEP Plus para aumentar a produção de petróleo e exportá-lo através desses portos que mencionamos para salvar Trump e os planos israelenses. Enquanto os outros países, como Kuwait, Iraque e Arábia Saudita, continuam cercados pelo Irã devido ao fechamento da cidade de Hormuz. Está claro hoje que a resposta iraniana veio rapidamente, ou seja, está claro que o Irã entendeu bem o jogo, sabe tudo o que acontece na região e conhece esses planos, e assim por diante. O Irã, quando saiu essa decisão dos Emirados Árabes Unidos de se retirar da OPEP há alguns dias, não tomou nenhuma medida e permaneceu em silêncio. Mas, por sua vez, o que ele estava esperando? Ele estava esperando a oportunidade certa aparecer? Trump rapidamente veio com esse plano que ele chama de Operação Liberdade e o Irã encontrou a oportunidade certa. O Irã aproveitou esse evento e expandiu a área de onde impede a passagem de navios, indo além de Fujairah. Ou seja, agora ela está fechando todas as rotas marítimas dos Emirados, ou seja, de forma mais clara. Agora há um bloqueio marítimo imposto aos Emirados. Estamos diante de uma nova realidade completamente diferente. O Irã, de fato, está mudando o equilíbrio de poder na região e impondo uma nova ordem regional. Está claro que qualquer passo escalatório vindo da aliança deles imediatamente encontra uma resposta iraniana pronta, com uma escalada ainda maior, da qual o Irã se beneficia mais. Eles realmente não conhecem bem os iranianos. Agora, o que os Emirados Árabes Unidos vão fazer depois de saírem da OPEP? Como eles vão vender o próprio petróleo? Agora? Talvez eles tenham declarado oficialmente, quero dizer, sua hostilidade contra a Arábia Saudita depois de saírem da OPEP há cerca de 2 dias. O presidente da Argélia, Tebboune, fez uma declaração dizendo que o principal pilar da OPEP é a Arábia Saudita. E se esse conflito fosse resolvido na cidade de Hormuz e as coisas voltassem ao normal? Vocês acham que o Irã vai esquecer o que aconteceu com ele e o que sofreu dos Emirados Árabes? Vocês acham que o Irã vai permitir que os Emirados voltem a ser como eram antes? Está claro que a região e o mundo em geral estão caminhando para uma nova realidade, especialmente esta região. A região do Golfo está caminhando hoje para um grande cenário, que é o surgimento de uma aliança e uma grande cooperação entre essas grandes potências regionais, Irã e Arábia Saudita. Enquanto isso, acredito que esse conflito levará ao colapso total dos Emirados Árabes Unidos. Todos os indicadores hoje sugerem que os Emirados não voltarão a ser como eram antes. Se a guerra voltar novamente, os Emirados desaparecerão do mapa. Hoje, os Emirados receberam um aviso claro do Irã. Mísseis e drones iranianos atingiram os Emirados e talvez ainda estejam atingindo o território dos Emirados. Isso é apenas o começo. O que está por vir será muito perigoso para os Emirados. Prestem muita atenção que há países como o Kuwait, por exemplo, que começaram a se afastar. Por quê? Porque sabem muito bem o que está por vir, sabem muito bem que não há como derrotar o Irã. O Irã já se colocou no caminho certo para se tornar uma potência regional na região. Então todos os países serão obrigados a pagar indenizações ao Irã, esses países, os países da região.
hoje. Trump veio com esse novo plano para quebrar o controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz e o chamou de Operação Liberdade. E deu a ele um aspecto humanitário, como eu disse para vocês, e deu um grande impulso, como se fosse realmente acabar com essa polêmica e abrir o Estreito de Hormuz. Mas o que aconteceu até agora? Depois de muitas horas hoje, será que ao menos um navio passou pelo Estreito de Hormuz? Trump colocou destroyers, centenas de drones e aviões, mais de 15 mil soldados para isso, e foi ele quem deu esses números. No final, eles ficaram fora da região apenas observando o que iria acontecer. O site americano Axios disse, segundo uma fonte próxima a Trump, que Trump deu um aspecto humanitário à operação. Por quê? Para expor o Irã perante a comunidade internacional, para garantir que o Irã não iria interceptar esses navios, ou seja, ele disse que se o Irã interceptar os navios, sendo uma operação humanitária cujo objetivo é liberar os navios retidos, como afirma Trump. Nesse caso, eles é que seriam os agressores e os Estados Unidos teriam legitimidade internacional. A ação militar significa expor o Irã perante a comunidade internacional, então os Estados Unidos fizeram essa declaração como uma ameaça ao Irã. Ela está dizendo isso publicamente, deixando claro publicamente o objetivo americano com essa operação. Para garantir que o Irã não intercepte esses navios, para que o Irã tema uma possível virada da comunidade internacional contra ele. Talvez a formação de uma coalizão internacional contra o Irã, entre outras coisas. Mas o Irã surpreendeu a todos hoje com essa resposta firme. Então, esse passo que Trump deu hoje é, na verdade, uma nova aventura que Trump está assumindo. Talvez as coisas explodam em uma nova rodada de conflito militar. E se isso acontecer, como eu disse, haverá países que desaparecerão do mapa. Vamos ver como os acontecimentos vão se desenrolar nas próximas horas. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de curtir. Que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!